Bom dia, nono ano. Vamos lá. Estudo das raízes de uma equação de segundo grau, né? A gente já viu a primeira parte da matéria, fizemos testes, né? Como é que se vê lá a equação do tipo, equação de segundo grau. Vamos agora para a parte final, né, da matéria, também já foi passado, tá? Relação entre discriminante e quantidade de raízes. Então aqui é só prestar atenção, tá? Discriminante. Quem é o nosso discriminante? Tá? O nosso discriminante vai ser o nosso delta, tá aqui, ó. Tá? Analisando apenas o discriminante. Então, com base na forma resolutiva, podemos verificar se uma equação de segundo grau tem ou não raízes reais. Tá? Preste atenção aqui nos textos. Analisando apenas o discriminante. Observe a resolução de 3 equações de segundo grau. Então, aqui ele botou a primeira, tá? Delta igual a 36. A segunda, o delta igual a zero. Preste atenção, hein? Ó, delta positivo. Delta igual a zero. E, na última, um delta negativo. Então, o que ele diz? Note que, na primeira equação, temos que o delta é maior que zero, ou seja, positivo. Aqui, eu acho que agora tá legal, estava cortando ali. Então aqui, ó, voltando. Note que na primeira equação temos delta maior que zero, positivo, e duas raízes reais e diferentes. Na segunda equação, tá aqui, ó, primeira equação, as raízes, tá, reais e diferentes. Na segunda equação, temos que o delta é igual a zero, tá? E duas raízes reais e iguais, ou uma raiz só, tá? Aqui, ó, duas raízes reais e iguais, tá? E com o delta menor do que zero, na terceira conta aqui, tá? Delta menor do que zero, não há raízes reais. Então, tem que prestar atenção, tá? O delta, tá? Quem costuma fazer, eu jogo direto, tá? Tudo aqui dentro da fórmula, tá? Eu pego isso aqui e jogo aqui dentro e resolvo tudo de uma vez. É costume meu, tá? Professor, posso fazer o delta e depois, se tiver delta, fazer a conta? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Então, se você resolver o delta primeiro, você vai descobrir. E o delta é maior do que zero. Eu tenho duas raízes. Vou resolver minha conta e vou achar duas raízes, tá? Reais e diferentes. Ah, achei que o meu delta é igual a zero. Então, eu vou resolver minha conta e vou achar uma raiz só, tá? Ou duas iguais. Não tem necessidade, tá, de fazer as duas contas, tá? Que o resultado é o mesmo. O delta ele é menor do que zero. Eu vou precisar ficar fazendo essa conta toda? Não. O delta é menor do que zero, eu vou parar aqui, ó. Isso aqui não tem solução dentro dos reais. Então, se não tem solução dentro dos reais, eu não vou colocar nada. O que eu coloco? Não há raízes reais. A resposta para essa equação é essa aqui, ó. Tá? Então, toda vez que isso aqui acontecer, a nossa resposta está aqui, ó. Não há raízes reais, tá? Então, tem que escrever isso, professor? Tem que escrever, tá? Delta menor do que zero. Então, ele vai escrever aqui, ó. Não vou escrever não, porque é muito ruim escrever com mão. Tá? Aqui, ó. Não há raízes reais, tá? Como no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de um número negativo, então a equação não tem raízes reais, tá? Então, cadê? Aqui, não há raízes reais ou não tem raízes reais, tá? Para essa solução aqui, quando o delta for menor do que zero, tá? Então aqui, ó, a quantidade de raízes de uma equação de segundo grau está relacionada com o valor do discriminante. Então, esse quadrinho aqui, ó, é um resumo do discriminante, tá? Então, aqui nós temos, em uma equação de segundo grau, pode ocorrer um dos três casos a seguir. Se o delta é maior do que zero, duas raízes reais e diferentes.
Se o delta é igual a zero, duas raízes reais e iguais. Se o delta é menor do que zero, não tem raízes reais. Tá? Decorem isso. Relação entre raízes e coeficientes. Tá? Quais são os coeficientes? A, B e C. Tá? Que vem na frente da nossa equação lá, né? Como é que é a nossa equação de segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, A, B e C são os coeficientes, tá, da nossa equação. Para isso, consideramos uma equação de segundo grau cujas raízes são dadas pela forma resolutiva. Tá? Tá aqui, ó, x1 e x2. A soma das raízes. Então, agora a gente vai ver soma e produto. A soma das raízes. Eu pego a primeira raiz e vou somar. Tá? x1 e x2, x1 e x2. Somando, a gente tem essa formulazinha aqui. Toda vez que eu trabalho soma das raízes, menos b sobre a. Produto das raízes. Pego a primeira raiz e multiplico pela segunda. Fazendo toda essa continha aqui algébrica, tá? Ele chega numa solução que é c sobre a. Tá? Porque vai dividindo, vai simplificando, vai reduzindo, tá? E chega naquela forma. Então tá aqui, ó. Portanto, escrevemos a seguinte relação: a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Produto das raízes é igual a c sobre a. Tá? Nos casos em que o coeficiente a de uma equação, da equação de segundo grau, é igual a 1, a soma das raízes é o oposto do coeficiente b. E o produto delas é o próprio coeficiente c. Isso auxilia no cálculo mental das raízes da equação. Então, somente quando o a for igual a 1. Tá? Se o a for igual a 1, o que nós temos? O oposto de b e o c. Tá? Então, só prestar atenção. Aqui, ó. Se o a é 1, qual é a soma? O oposto de b. Aqui é menos 7. A soma vai ser 7 positivo. Tá? E o produto delas vai ser 5. Ou 5, desculpa, 10. Tá? Aqui é o c. Aqui é o b. Aqui é o c. Então, a igual a 1, oposto de b, 7. E o c é ele mesmo, tá? Que é 10. Tá? Então, como o coeficiente a é igual a 1, devemos obter dois números cuja soma seja o oposto do coeficiente b, ou seja, 7. Algumas possibilidades são 1 mais 6, 2 mais 5, menos 2 mais 9, 11 e menos 4. Além disso, o produto das raízes deve ser igual ao próprio coeficiente c, tá? Ou seja, 10. Os números que satisfazem as duas relações são 5 e 2. Olha só, tem que satisfazer ao mesmo tempo, tá? Eu não posso usar 6 e 1 para o 7 e usar o 2 e o 5 para o 10, tá? Esse aqui tem que ser 2 e 5 para o 7 e 2 e 5 para o 10 aqui, tá? Então, quando eu somo, vai dar 7. Quando eu multiplico, vai dar 10. Tem que ser ao mesmo tempo. Portanto, as raízes da equação são 2 e 5. Tá? A soma das raízes, 7. Produto das raízes, 10. Tá? Então, dá uma lida. Ó, soma e produto. Tá? X ao quadrado menos b sobre a. X mais c sobre a igual a zero. Tá? Por que tem esse menos aqui? Porque é o oposto, tá, do b. Tá? A soma. A soma aqui, ó, a fórmula da soma, ela já é negativa. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? X ao quadrado menos
a soma das raízes, tá? Que a fórmula aqui é menos, então tem o menos aqui, tá? Mais o produto aqui, C sobre A, tá? Então aqui é 1, então aqui vai ser o oposto e aqui vai ser ele mesmo. Assim podemos obter uma equação de segundo grau conhecendo suas raízes. Veja o exemplo como obter uma equação de segundo grau cujas raízes são 3 e menos 5. Então vamos lá, a soma, né, das raízes. 3 mais menos 5 vai dar menos 2 e o produto delas, 3 vezes menos 5, que vai dar 15. Então agora, isso aqui é o resultado da soma. Tá? Eu vou para minha fórmula aqui, ó. Tá? Nossa formulazinha aqui para escrever uma equação de segundo grau. Toda vez que você quiser escrever uma equação de segundo grau, tá? Ela tem esse formato aqui, se você souber quais são as raízes dela. Tá? Então vamos lá, x ao quadrado menos da nossa fórmula, a soma das raízes. Qual é a soma das raízes? Menos 2. Então tá aqui, ó, menos 2x mais da minha fórmula, o produto delas. Qual é o produto delas? Menos 15. Tá? Então a equação que tem essas raízes aqui vai ser x ao quadrado mais 2x menos 15. Tá? Se você resolver isso aqui através da fórmula de Bhaskara, vocês vão achar esse resultado aqui. Tá? Então aqui, ó, portanto, uma equação de segundo grau cujas raízes são 3 e menos 5 é x ao quadrado mais 2x menos 15. Tá? Aquelas atividades aqui, ó, para exercitar. Quem não fez, tá? Faça aí no caderno para exercitar. Aqui, ó, produto, calcule o valor. Então você tem uma raiz, substitui. Isso aqui já foi corrigido, tá? Tem nos vídeos aí. Eu vou dar uma revisão aí, tentar colocar lá os links lá para os vídeos. Então vocês veem os vídeos lá no YouTube, tá? As correções já foram feitas. Tá? Dá uma lida com calma, tá? Conexão, se vocês quiserem ler isso aqui, ó, é um exercíciozinho que tem aqui, tá? Uma história, um pouquinho de história e uns exercícios no finalzinho aqui, tá? E o sistema de equação, tá? Essa é a nossa matéria da prova que a gente vai falar, tá? Da página 119 até o finalzinho aqui. Então, sistema de equação. Lembrando, duas equações. Aqui, ó, uma equação de segundo grau, tá? Então, aqui ele coloca o método da substituição. Professor, eu quero usar outro método. Não tem problema nenhum. Resolva da melhor maneira possível que vocês quiserem usar, tá? Professor, eu vou inventar um método para fazer. Inventa desde que tenha lógica. O resultado tem que ser o mesmo, tá? Então aqui, substituição, ele acha o valor da primeira, substitui na segunda, tá? Cai numa equação de segundo grau, porque tem aqui, ó, vai achar duas respostas. Depois você pega essas respostas, substitui na continha, tá? E vai achar aqui, ó, x1, y1, x2 e y2, tá? Na primeira equação aqui, ó. Eu fiz a primeira e substituí na segunda. O resultado eu jogo aqui na primeira, que é mais fácil, tá? Então, não tem muito mistério, tá? Resolução de sistema, as formas práticas. Vou colocar aqui, ó, devagar, para vocês verem aqui. Essa aqui já tá a resposta aqui, ó. Tudo no esquema aí para vocês, tá? Então, dá uma olhada com calma, tá? No sistema, como é que faz aqui, ó. A substituição, achei o valor de y, substitui na outra, calculo x, acho o valor de x, volto para cá, substituo aqui e acho o valor de y, tá? Então, cada x vai ter um y correspondente.
tá? Então dá uma olhada nessa aqui, ó, com calma. Deixar aqui um tempinho, dá uma olhada aqui como é que foi feita, se alguém tiver alguma dúvida nessa conta, tá? É lógico que aqui ele, né, tem algumas contas que ele não mostra aqui, que ele faz direto, tá? Mas dá para ver aqui, ó, substituição, tá? Aqui, ó, ele começa com a substituição, o x, ó, aqui aliás, tá? Que ele substitui aqui, ó, 3x mais 4y. E acha o valor de x, tá? E vai jogando, tá? Então isso aqui já está resolvido, então não tem muito mistério. Aí aqui também a gente já corrigiu isso aqui para jogar no plano cartesiano. E depois o que eu estudei é uma revisão da matéria, tá? Tem pouquinha coisa, tá? Porque não tem como ficar passando muito exercício, né? Mas no módulo 3 a gente vai mudar um pouquinho a estratégia aí, tá? Eu devo fazer umas folhinhas para vocês aí, pra gente exercitar melhor, tá? Que agora que eu tô me acostumando com essa ideia de dar aula por vídeo. Então já peguei aqui algumas coisinhas aqui, então até a página 129 é a nossa matéria. Começa na 119 e vai até a 129. Não tem muita coisa, então, senhores, tá? Leitura, tá? Em uma equação de segundo grau com uma incógnita, identificamos a seguinte relação entre o valor do discriminante delta e a quantidade de raízes. Delta maior que zero. Há duas raízes reais e diferentes. Delta igual a zero. Há duas raízes reais e iguais. Delta menor do que zero. Não há raízes reais. Então, preste atenção, tá? Nesses detalhezinhos aqui, que como de costume, né, cai as nossas perguntinhas. Fatoração, preste atenção também, tá? Como é que fatora, para saber o resultado, tá? Então, senhores, bom dia, tá? Tá curtinho, então aproveita esse tempo e refaçam os exercícios, tá? Dá uma olhada nos outros vídeos com a explicação da matéria, dos exercícios que eu botei, tá? Refaçam ele com calma, copia no caderno e tenta fazer sem olhar a resposta, tá? Uma forma de vocês verem aonde vocês estão errando para tentar corrigir, tá ok? Então, bom dia para vocês e bom estudo e boa prova, né? Que semana que vem é a nossa prova, tá? Dá uma lida na matéria toda, lê o texto todo, depois lê os exercícios feitos no livro, tá? Os exemplos, vê como é que o livro fez, tenta descobrir porque às vezes ele pula uma conta para outra, tá? Então, por que deu aquele resultado? Qual conta que ele fez? Multiplicou, ele dividiu, tá? Tenta descobrir essas continhas que foram feitas, tá? Então, refaçam os exercícios, tá? Que já estão corrigidos. Aqui não tem muito exercício, se não me engano eu passei todos os exercícios. Se não foi todos, foram quase todos. Tá? Eu não tenho marcado aqui, eu não tô com a marcação. Mas, tá, ó, só esses detalhes aqui, ó, refaçam lá. Tá ok? E vejam os outros vídeos lá, para poder tirar alguma dúvida. E qualquer coisinha, pergunta aí na plataforma aí. Se tudo correr bem, a internet estiver funcionando direitinho, a gente responde aí na hora, tá? Bom dia para vocês.